Nesta aula, iremos ter uma visão geral do projeto utilizando um recurso de diagramas do C4 Model, onde iremos apresentar uma visão de arquitetura do sistema, como ele se relaciona com os componentes e utilizadores, no, inicialmente em um nível de negócio e posteriormente um nível de contexto, níveis 1 e 2 do C4 Model. Além de perceber o diagrama de relacionamento com os componentes que se relacionam entre si com o banco de dados. Vocês precisam ter uma noção do que nós vamos construir nesse projeto. É claro que vocês vão ver que se trata de um projeto bem simples, não é? Como vocês podem olhar aqui na imagem, nós temos aqui o C4 Model no nível 1, que é um nível de negócio. Nós temos uma aplicação muito pequena aqui para usar como demonstração na estrutura fundamental aqui da nossa aplicação. É uma coisa muito simples. Então, a infraestrutura, a organização ficou bastante simples. Teremos uma aplicação, teremos uma plataforma, teremos um banco de dados, teremos até acesso a um serviço externo, que é o Doppler, não sei se vocês conhecem, que além de alguns recursos, ele possui um Vault, né? um cofre em nuvem, que é o que nós vamos utilizar aqui no nosso exercício, na nossa formação aqui, para aceder à connection string, certo? E também, normalmente, esses diagramas servem para apoiar e organizar a organização de quem são os utilizadores da aplicação, né? Entender os papéis, esse tipo de cenário. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso, senão o curso ficaria muito extenso, porque nós estaremos criando realmente uma grande plataforma, uma grande aplicação, correto? Aqui nós vamos trabalhar essencialmente com poucas tabelas. A ideia aqui é vocês pegarem como utilizar os padrões, os design patterns que nós usamos, os estilos arquiteturais e a solução em si arquitetural. Então, aqui nesse diagrama, ele normalmente é mostrado para a malta, para o grupo de pessoas de negócio. Né? É uma coisa. Eles não precisam entender detalhes profundos da nossa arquitetura. Então, isso aqui é um diagrama muito simples. Não é? É claro que, normalmente, os projetos são maiores e muito maiores que isso. Então, fica um pouco maiores os diagramas. Mas aqui já dá para a gente ter uma noção de como funciona essa parte de apresentação de um projeto para o âmbito do negócio. Ok? Bom, vocês devem ter ficado curiosos para ver o que é que nós vamos construir aqui de aplicação e vou mostrar para vocês aqui que é um âmbito muito simples, né? Nós vamos ter uma aplicação que terá fundamentalmente uma tabela de fornecedores. Essa tabela de fornecedores terá uma tabela de morada, né, de morada do fornecedor. Então é uma relação, como vocês podem ver aqui, é uma relação de 1 para 1. Né? Então, conforme a gente cria aqui, cria-se também a morada. Ok? E também teremos um módulo de produto. E o produto, ele possui um fornecedor. Cada produto possui um fornecedor. E um fornecedor poderá ter vários produtos. Ok? Então a relação é bem simples, uma relação de 1 para 1 e 1 para N. E isso é suficiente para a gente entender como vai funcionar a arquitetura. Como eu falei, o objetivo aqui não é o negócio, nós poderíamos ter criado aqui tabelas de utilizadores, perfil, poderíamos ter criado uma tabela de logs, poderíamos fazer uma coisa mais complexa, mas isso implicaria em aumentar a complexidade e o tempo de demonstração da implementação da arquitetura. Mas o foco não é a quantidade, o foco é a qualidade, o conteúdo, a estrutura que vocês precisam observar de criação, que vai ser replicada nos projetos que vocês estiverem trabalhando, ok? Maravilha. Então, já agora vocês vão olhar para um segundo diagrama, que já começa a ficar mais interessante,
a nível de tecnologia, embora ainda seja um âmbito de contexto, é um contexto, aqui é uma apresentação, o nível 1 é uma apresentação inicial para o negócio, mas o nível 2 também ele é para o negócio, mas já olhando a parte de solução, de arquitetura, já olhando mais detalhadamente o contexto. Então, vamos ver como é que ficou. Aqui, obviamente, já passou pelo crivo realmente do responsável da arquitetura. Então, como vocês podem ver aqui, nós não temos muitos níveis de utilizadores, não é? Então, fica só representativo aqui, mas numa situação normal, a gente entenderia quando é um utilizador externo ou é um utilizador interno. Aqui, no caso, aqui só a representação de um utilizador. Ah, a ideia é que a ideia central da nossa formação é concentrar aqui na área interna da aplicação, que nada mais é do que desenvolver software em camadas, uma camadas estruturadas, inteligente, com alguma complexidade. Complexidade no sentido de ajudar a resolver problemas, não é? Não causar problemas. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a camada de negócios, que é onde vocês vão perceber que aqui vai concentrar toda a parte de contratos, vão perceber a parte de serviços, serviços que vão orquestrar todo o processo das chamadas da camada de apresentação. Aqui também teremos também a criação das entidades que vão representar o nascimento daquelas 3 tabelas que nós mostramos no diagrama de entidades anterior. Vai ser estruturado, essas classes vão estar aqui em negócio. Em negócio também vai haver também as classes de validação. Então, validação de negócio, implementação de regra de negócio, coisas que camada de apresentação às vezes não tem a responsabilidade, e aqui dentro é que vamos ter a responsabilidade, ok? Camada de acesso a dados. A camada de acesso a dados, ela normalmente ela não conhece, não deveria conhecer quem é o banco de dados. Sim, claro que ele sabe que tem que trabalhar com algum banco de dados, mas é abstraído a forma que nós vamos trabalhar, ok? Poderemos ter outros tipos de banco de dados além de ser o SQL Server aqui, ok? E teremos a terceira camada, que é a camada de helper, que é uma camada transversal. Ela fica de apoio para essas outras camadas e até mesmo para a camada de apresentação. Também ela apoia ela também. Aqui essa seta aqui deveria também devolver para cá também. Ok? Então nós separamos aqui em áreas internas, que estamos colocando aqui as camadas dentro dela. Não que a camada de apresentação não seja interna também, ela é interna, ela poderia ter abrangido aqui, mas essa camada aqui é a camada que o utilizador tem acesso, né? É aqui que ele interage, é aqui que ele trabalha, né? E toda a estrutura de negócio, toda a estrutura de acesso a dados, toda a estrutura de apoio, elas vão estar em formatos de DLL, vão estar isoladas, elas não vão estar diretamente nesses projetos. Esses projetos aqui possivelmente vão chamar DLLs, então vai estar um bloco fechado, na verdade, e que eles vão aceder isso, né? É por isso que a gente segmentou de forma diferenciada, né? A gente tem que entender área interna para trabalhar com as nossas DLLs, área de infraestrutura para com todo o mecanismo. Esse banco, veja bem, esse banco de dados pode estar em outro servidor do que nesse servidor que tá trabalhando com a aplicação. Então, por isso que a gente diferencia, né? Uma área partilhada na rede para guardar ficheiros, uploads, que possivelmente a aplicação poderia utilizar. Né? Poderíamos também ter esses recursos aqui na área externa. Né? Podemos ter aceder a recursos de storage no Azure, na Amazon, ou até em terceiros, como o Cloudinary, por exemplo, é um componente externo também que armazena ficheiros
não só as nuvens clássicas, né, possuem disponibilidade de serviços para esse tipo de coisa, mas tudo é âmbito externo. Então, como é que isso fica dentro da nossa arquitetura, né? Como é que a gente vai organizar isso dentro da arquitetura? É isso que a gente vai ver ao longo do curso. Ok, então definimos aqui as áreas, área de apresentação, área de interna, que nós estamos chamando das camadas, área de infraestrutura e área externa. Repara então que já nesse diagrama de nível 2 já aumentou um bocado aqui a complexidade, a visibilidade dos componentes, né? Mas quando a gente entrar no âmbito de perceber as entidades que nós estamos trabalhando, nós vamos ter que trabalhar num terceiro nível aqui. E isso nós vamos ver também durante em alguma aula da nossa implementação. Nós vamos olhar para isso detalhadamente e perceber como é que nós vamos nos organizar dentro dessas camadas aqui, ok? Então, para já, é só isso e até a próxima aula.